Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar nosso diário aqui. Hoje, dia 14/5, quarta-feira. Do que a gente teve de liquidez ontem, pessoal, o mercado hoje bem parado, tá? Bem parado, falhando topo, falhando fundo. Os falsos rompimentos, né? Os traps comeram solto no gráfico hoje, tá? Mas, o que dá pra gente tirar aqui de informação? Que basicamente teve movimento, o quê? Não teve movimento, não. Eu não vou forçar a barra, tá, pessoal? Eu não vou forçar a barra. Eu vou tentar passar aqui para vocês o que daria para ser feito, né? Porque assim, ó, a gente viu que ontem o mercado encerrou fazendo essa porrada aqui, né? Uma movimentação de alta, certo? E aí ele encerrou a parte da tarde. Uma horinha e pouco ali, mais ou menos. O mercado corrigindo aqui, tá? Na abertura de hoje, pessoal, a gente tem um mercado que vai tentar perder mínima do pregão anterior, né, o fechamento do pregão anterior. E você poderia pegar um fibo dessa máxima aqui, ó, dessa mínima, e jogar para esse topo. Só para a gente ter uma ideia do ponto que ele abriu, tá? 50% do pregão anterior voltou. Até aqui, galera, não tinha absolutamente nada para ser feito, né? Aí quando o mercado vai tentar perder essa mínima aqui, ó, eu falo mínima, mas é o fechamento, tá? A gente vê que ele frustra, né? Ele frustra a continuação de baixa e entra pressão compradora. Galera, não vou negar para vocês que aqui, ó, quando o mercado retorna para máxima do dia, ficou um ponto interessante, né? Ficou um ponto extremamente interessante para abrir uma operação de venda. Quem lembra ontem que o mercado fez um cenário exatamente igual este, pessoal? Vocês lembram? O mercado ontem fez o pullback próximo da máxima do dia, né? E o que aconteceu? Acabou funcionando o pullback, né? O que ele fez hoje, pessoal? Hoje, simplesmente, ele frustrou esse pullback e chegou a romper fundo. Nessa perda, eu vou apagar esse fibo, tá? Nessa perda de fundo aqui, ó, é até bom eu já dar um zoom no gráfico, porque não tem muito o que analisar, tá, pessoal? A gente tem essa perda de fundo, que se você tivesse aí com algum indicador, muito provavelmente você teria aí uma divergência, tá? Eu não tô pegando retração de Fibonacci, porque vocês viram que o movimento de ontem estava amplo, né? E ele entregou a movimentação de alta, tá? Inclusive eu estopei na compra aqui e eu comprei de novo aqui nessa falha de fundo, tá? Só que, cara, olha que desânimo, pessoal. O mercado vai chegar na máxima, faz a defesa e vai tentar romper. Este candle aqui, ele ficou inteiro positivo, pessoal. Isso aqui foi uma puta de uma barra compradora. Olha o que fizeram com a barra. Aonde? Na máxima do dia. Certo? Então o mercado trabalhando em degraus, né? Vai perder fundo? Perdeu. O que acontece? Entrou pressão de compra. Então, galera, ficou basicamente o mercado falhando topos e fundos o dia inteiro, cara. Tá? O dia inteiro. E dentro dessas falhas que o mercado está fazendo, a gente aí vai conseguir desenhar o quê? Desenhar o canal, né? Tá aqui, ó. Tá exatamente aqui. Ó. Lá em cima, player defendendo. Certo? E aqui embaixo é player defendendo a compra. Estão vendo? E o mercado basicamente trabalhando dentro de um canalzinho de baixo. Esse talvez, junto com o afunilamento, talvez seja um dos piores padrões que tem, né, galera? Quando o mercado vem quebrando assim. Porque você fica sem ponto para colocar stop. E quando você consegue identificar uma estrutura, um cenário que dê boa continuidade, o cara acaba sendo tirado. Se eu for colocar para vocês aqui no gráfico 2 pontos legais, eu diria que esta barra chamou a atenção, isso pelo M5, tá?
E esta barra chamou a atenção, são os candles de força no movimento. Agora, pegar aqui embaixo foi mais o que? Na agressividade, né? Se você está comprando aqui, vai ser na agressividade. Se você está comprando aqui, vai ser na agressividade. E se você está comprando aqui, vai ser na agressividade, tá? Porque não tem contexto. Só que eu confesso para vocês que esse ponto aqui, o cara pegou lá os 200, 250 pontos, 300, chorado, o cara tem que colocar no bolso, cara. Porque tentar conduzir ficaria extremamente complicado, tá? Extremamente complexo aí você tentar conduzir o movimento. A não ser que o cara tá com o stop dele lá no topo do dia e teve paciência para segurar o dia inteiro. Mas eu vou dizer uma coisa, galera. A minha proposta mesmo é tentar resolver o dia na parte da manhã, cara. Para não ficar posicionado de tarde. Hoje, infelizmente, eu fiquei no dólar e que saco, viu? O mercado não tem liquidez de tarde mais. E outro ponto que eu queria deixar bem claro, eu não vou ficar falando ponto que eu entrei e que eu saí aqui no gráfico mais, tá, galera? Quem que tiver interesse que faça parte dos meus projetos, venha operar comigo, porque eu não vou mais ficar falando, tá? Meu Deus, cara, chega de corneta aí no meu ouvido, tá ok? Mas basicamente o cenário é esse. Jogando nos 60 minutos, tivemos a correção da alta, tá? Tivemos a correção da alta. Vale lembrar vocês que correção da alta aqui foi uma porcaria e correção de hoje também, tá? Aqui também, tá? Ou seja, toda vez que ele tá colocando uma onda impulsiva de alta, o pregão seguinte que ele tem que corrigir, ele tá uma porcaria. Então é esse pregão aí que a gente tem que picar a mula, né? Sumir de perto do gráfico, senão vai dar ruim, ok? O dólar hoje também foi bem complexo, tá, pessoal? Dia de correção, tá? Dia de correção. E a gente vai até entrar num embate aqui. Neste movimento, tá? Eu quero que vocês vejam este movimento aqui, ó. Essa volta em V. Essa volta em V que o mercado fez. Galera, se a gente entender que o suporte que o mercado estava trabalhando, ele é toda essa região lá do macro, é toda essa região do macro, cujo ele já estava perdendo. Se eu jogo no diário, ó, tô vendo que no diário ele já estava querendo perder esse nível de suporte, aqui ó, ele perdeu o suportezinho prévio, e aí a gente tinha, ó, esse daqui, né? E toda essa região, ó, que está aqui embaixo com vários testes, é suporte, tá? Toda essa região aqui é suporte. Qual que é o problema, pessoal? Que ontem o mercado deu uma bicada nessa região e conseguiu entregar um dia de tendência, tá? Hoje o mercado deu outra beliscada nessa região e entrou pressão de compra. Galera, não tem como prever se vai segurar. A gente trabalha com probabilidades, é que eu falei pro pessoal. Mesmo se eu estivesse operando sozinho, muito provavelmente eu teria ficado de fora desse trade do dólar de compra. Provavelmente teria ficado de fora, por quê? Porque ele veio numa barra aqui tão ampla por parte dos vendedores, um cenário por parte dos vendedores, né? Ele veio perdendo, ó. Ele perdeu o suporte do pregão anterior, tá? Veio com uma barra bastante ampla, inclusive para quem conseguiu bater venda aqui embaixo. O mercado... Inclusive eu levei um azar aqui, tá, pessoal? Agora eu lembrei, eu tomei uma violinada aqui. Eu vendi o dólar aqui, esse pavio aqui me tirou, tá vendo? Bem nesse topinho aqui, ó. Mas aí ele caiu, né? O que importa é que caiu, certo? Aí o BO tá aqui embaixo, tá? O BO tá aqui, ó. Pra quem acreditou, pegou comprado e botou no fundo, show de bola, tá? Eu queria um pivôzinho. Eu queria um cenário assim, ó. Aí eu pegaria comprado, né? E o filho da mãe vai fazer um pullback aqui, ó. Quando ele se aproxima da máxima do dia, ele vai querer fazer um pullback aqui, ó. Né? Que é um padrão aí de... Tentando desenhar uma bandeira, um pullback, uma acumulação, mas ficou numa briga danada, tá, pessoal? Então daí, o que que acontece? Se eu jogo
o gráfico do dólar aqui assim, ó, você teria que basicamente atuar nas correções, né? Opa, deu para pegar nessa barra de força aqui compradora, mal? Show de bola. Você teria que atuar nas correções. Só que a gente tinha uma média móvel de 200 caindo, que estava na cara do preço, extremamente complicado, tá? Pense numa média mal... Essas reversões que ele faz quando está muito próximo da média, se ele tivesse acelerado aqui, galera, neste ponto aqui, se ele tivesse já acelerado, ele teria entregado mais de forma acelerada e a média não tinha se aproximado tanto. Como ele embaçou para ir, ficou costurando as médias, ele demorou para ir no movimento. Aí ele veio entregar sinais aí na reta final de pregão, tá? Talvez esse padrão aqui, esses pullbacks que ele fez aqui, tenha sido melhorzinho, né? Mas assim, não dá para dizer que foi simples, que foi fácil não, tá? Movimento bem complexo. E aí pelos 60 minutos, ó. Isso que é complicado, pessoal. O que mata o mercado, cara, é quando ele dá essa puxada aqui, ó, em V e não faz uma correçãozinha, né? Essa puxada em V sem fazer uma correção é para acabar com o caboclo. Até porque, olha essa defesa vendedora, meu amigo. Eu, particularmente, não gosto de operar contra essas barras fortes. Como é que eu vou sair comprando contra uma barra dessa, cara? Ah, mol, mas não seria barra de exaustão? Cara, poderia ser, velho. Mas como ele tá numa abertura de pregão, dando cenário de ignição, o que é ignição? O início, né? Se ele tá dando um cenário de ignição, rompendo o fundo anterior, como é que a gente vai acreditar, né? Enfim, isso pode acontecer, ok? Isso que eu ia mostrar agora. Ah, o diário. Antes da gente esquecer aqui. De novo, tá? Por quê? Porque ele tentou romper esse fundo, acabou voltando. Esse padrão aqui, dentro da análise técnica, eu acho que recebe o nome de piercing line, tá, galera? Se não me falha a memória, tá? Mas aí, para quem gosta mesmo de estudar a leitura dos candles, para quem gosta mesmo de passar um tempo estudando a leitura dos candles, vai perceber que esse martelo aí também é um martelo, ó. Que esse padrão aí também é um martelinho, tá? Esse padrão também é um martelinho aí. Quando a gente estuda na ótica do Blended Candles, tá? Pela ótica do Blended Candles, esse padrãozinho aqui é um martelinho também. Ó. Certo? Então pode ser um padrão para uma entrada de repique de compra no dólar. Esse é o tormento, né, pessoal? Porque a maioria agora, eu olhando aqui pela ótica gráfica, eu espero um repique de compra no dólar, certo? Só que aí, o que acontece? Gerou-se liquidez aqui embaixo. Se gerou liquidez aqui embaixo, eu vou trabalhar com expectativa de um repique. Isso não significa que eu vou sair comprando. Mas gerou liquidez. E se gerou liquidez, o que pode acontecer? Esse infeliz acionar, lá em cima fazer a festa, voltar, deixar pavio e fazer isso. Ó. Que seria perder a mínima, porque gerou liquidez aqui embaixo. Então vamos ficar atento nesse tipo de cenário aí, tá? Nasdaq, pessoal, mercado americano. Mercado americano também ficou bem travadão aí na parte da madrugada, tá? Não teve muita sinalização de operação, mas a gente pode colocar em destaque o quê? Que os caras simplesmente respeitam cenários, né? Como assim, mal? A gente tem aqui, ó, o preço trabalhando a todo momento, tentando romper a média de 20 e voltava, tentando romper a média de 20 e voltava. E aqui embaixo, a gente tinha uma 200, ó, servindo como suporte. Ou seja, o mercado basicamente trabalhou o dia inteiro dentro da zona de armadilha, da trap zone. E aqui ele não conseguiu se desenvolver, porque a cada rompimento que ele dava, entrava pressão de compra ou pressão de venda. E é nítido, pessoal, é nítido eu mostrar para vocês aqui, ó, que a gente tem presença vendedora neste cenário, certo? Quando o mercado vai tentar o rompimento, entra comprador. Vai tentar rompimento? Entra comprador. Vai tentar rompimento? Entra comprador. E lá em cima entra vendedor, ó. Então aqui vocês perceberam a atuação dos players nas extremidades. E o que favorecia você operar nas extremidades?
Por exemplo, vou operar comprado, cara, eu não estou operando somente uma falha de topo, uma falha de fundo. Eu tenho uma 200 servindo como suporte, meu amigo. Eu tenho todo um amparato para operar nessa região. Isso é leitura de preço, tá, pessoal? Consequentemente, você vai conseguir fazer ela melhor do próprio Nasdaq do que no índice, tá? Como eu tô falando para vocês. Para de falar mal do índice, para de falar mal do mercado. Não tô falando mal, pessoal. Tô sendo sincero possível. O mercado tá ruim. Não adianta você vir com aquela expectativa enorme que você vai performar, não sei o que. O mercado tá ruim. E se o que você vê na internet, pessoal, nego não mostra o que tá fazendo. Obviamente, se eu me responsabilizo para mostrar a boleta todo dia, eu não vou ficar mostrando trades, né? Se o foco é a boleta, vai ser a boleta. Tá? Então, a maioria gira pra caramba e fecha positivo. Como meu foco tá ali no educacional, eu não tenho como ficar, né, me comprometer, galera. Porque, cara, eu não vou deixar meus alunos apaziguar ali para poder sair correndo e ir atrás de resultado, tá? Por isso que minhas metas alcançáveis aí estão menores, ok? É só para deixar vocês cientes sobre tudo isso. O ouro aqui, ó, a gente pode colocar como destaque o rompimento. A gente até marcou, tá vendo? Que a gente chegou a marcar essa região no ouro, que foi essa correção complexa, né? Esse canal complexo. Por volta das 9 da manhã ele rompeu e depois acabou o pregão, né? Parece que secou mesmo na parte da tarde o mercado global como um todo. Bitcoin também, ó, lateral. Os mercados no gerais foi bem travado, tá, pessoal? Eu só vou voltar pro diário do Nasdaq aqui. Antes da gente finalizar, é que o Nasdaq tá vindo numa sequência de candles positivos. Então, cara, tá na hora de corrigir, meu amigo. Tá na hora de corrigir. O problema é ele não querer corrigir e ficar colocando os dojizinhos, né? Vamos torcer para dar uma melhorada aí, beleza? Mas basicamente é isso, pessoal. Não tem muito que ser feito aqui, não. Dia parado a gente tenta extrair algumas informações lógicas aí, mas fica extremamente complicado, tá? Mas lembre-se, né, pessoal? A gente não perde, a gente aprende, né? Todo dia é isso, a gente não perde, a gente aprende. E todo aprendizado tem um preço, né?